Boa tarde, meninos. Bora dar uma correção da última atividade que nós fizemos sobre filosofia escolástica. Nós não começamos sobre o que é a filosofia, falamos um pouco da patrística, né? E agora vamos falar da escolástica. O que são essas filosofias? Se hoje nós temos o que temos como conhecimento científico, como universidades, como fé, como igreja, ela surge aí com a filosofia patrística e a filosofia escolástica, que são estudos de pessoas na época com mais de intelectuais para tentar entender a fé cristã, para tentar justificar a fé cristã e para tentar a partir daí também dar um norte, dar um segmento para todo o conhecimento científico, tá? Tentar entender a ciência respeitando a fé. É mais ou menos a ideia dessas filosofias. Então, vamos falar sobre a escolástica. Número 1. Em qual período surgiu a filosofia escolástica? Ela surgiu na Idade Média, tendo acontecido aproximadamente entre os séculos 9, né, e 13. E podemos dividir essa filosofia medieval em duas vertentes, a patrística e a escolástica. Então, a partir de 400, 500 anos depois de Cristo, né, a Igreja Católica, o cristianismo, a Igreja Católica, ela se espalha para a Europa, e a Europa, berço do conhecimento, berço da grande potência, né, histórica, com várias nações pagãs, os pagãos, eles começam a se converter para o cristianismo. É muito forte isso na Inglaterra, principalmente, né? Os cristãos europeus começam a crescer bastante na Europa, né? Isso permeia toda a ideia de pensamento da época. Uma série muito interessante sobre isso é The Last of Kings, o Último dos Reis, que tem aquela questão da luta entre os prussianos lá, os ingleses, né, e os vikings vindos da Alemanha, que são pagãos. E aí tem toda uma questão de ideologia cristã, uns respeitam a Deus, né, os reis ingleses, todos seguem a doutrina cristã, e os vikings não, e tem toda aquela questão de ocupação, de guerras entre eles. É bem legal. Se tiver a oportunidade de assistir, assistam, né? Então, a número 2. Quais as principais características da filosofia escolástica? A filosofia escolástica ela foi um período de intensa produção filosófica e de valorização do conhecimento científico e da junção entre fé e razão. Tomás de Aquino, seu principal filósofo escolástico, ficou conhecido por lutar contra as heresias, que é o pecado e a contrariedade aos dogmas da Igreja Católica, por meio do conhecimento intelectual e das ciências. Então, muitas das vezes o pagão, né, a heresia, os hereges, não aceitavam a Deus, e a Igreja Católica tinha o dogma, né, que é uma doutrina sem discussão de que Deus é Deus e pronto. Então, Tomás de Aquino ele teve a capacidade, através do conhecimento intelectual, através da razão, através da filosofia da razão, explicar a existência de Deus dentro da igreja, tá? Então, a partir daí, é a sementinha que começa a crescer a ciência. Então, como é hoje, por exemplo, a ciência respeita a fé, ela não contradiz a fé, mas ela explica as coisas do mundo, né? Então, quem foi Tomás de Aquino? Foi um dos pensadores que retomaram fortemente a obra de Aristóteles, porque surge o conhecimento científico milênios atrás com a filosofia grega. É a nossa cultura ocidental buscar o conhecimento científico, né? Ter a ciência, e a filosofia grega é o berço disso, né? É o que permeia, é o que constrói toda a ideia de conhecimento. Então ele retoma essa obra aristotélica, tendo feito uma fusão das ideias do grego sistemático com suas próprias ideias, fato que permitiu que o pensamento do monge dominicano escolástico fosse chamado de tomista aristotélico. Então ele coloca muito a razão na criação da fé, na ideia de fé. Fale sobre Alberto Magno. Foi um dos professores de Tomás de Aquino que, durante sua longa jornada de pesquisador, professor e estudante de filosofia e teologia, ele era um curioso nato incentivador da ciência, e foi Magno que despertou em Aquino a importância de olhar para a astronomia, para a física e para a biologia, para compreender o mundo natural e assim compreender a Deus. Então você busca a ciência para entender o que é Deus, né? E não Deus como o todo. Tá? Comente sobre o que são os universais. Os universais era uma ideia, uma
filosofia de uma determinada categoria. Então ele girava em torno de como poderia existir uma ideia geral ou universal, ou seja, como poderia existir um conceito que dominasse e tivesse sentido de maneira universal. Por exemplo, Deus existe e pronto. Então, no interior dessa questão, os realistas defendiam que as ideias universais existiam de fato enquanto entidades metafísicas, algo que não se explica, que abrigavam as características dos seres. Um exemplo é a ideia de brancura que existe independente dos objetos brancos. Já os nominalistas defendiam que os universais não passavam de palavras convencionadas para denominar as ideias. Então, os universais era mais um grupo que tentava colocar a fé, a existência de Deus sem uma explicação lógica, tá? Mais ou menos assim que funcionou. Fale sobre as fases da filosofia escolástica. A primeira fase ela é caracterizada por uma confiança completa dos pensadores na relação inteiramente harmônica entre a fé e a razão. Os pensadores dessa primeira fase herdaram principalmente a volumosa obra patrística, que já discutia a possibilidade de dispensar numa fé racional ou em elementos da fé por meio da razão. Então não se tinha fé por ter fé, existia um equilíbrio, uma ideia de ter a fé. Segunda fase, ela é caracterizada pela elaboração de grandiosos sistemas filosóficos com base na filosofia antiga, na ciência, na lógica e na retórica e na teologia cristã. O maior pensador desse período da patrística em geral foi Tomás de Aquino. Então esse período é chamado o período de ouro da escolástica, é onde ali surgem todas as ideias da ciência, do conhecimento universitário, né? Isso fica muito forte, muito grande na Europa. E ainda até hoje nós temos heranças dessa ideia de filosofia, dessa ideia da escolástica. A base das universidades, a base de conceito, de conhecimento das universidades surge lá nesse período da escolástica. E a terceira fase é o período de decadência da escolástica, na Idade Média, por conta da rigidez com que a igreja passa a pensar as relações teológicas e dos primeiros indícios de surgimento do Renascimento. Então esse período ali de 1300, 1400 é quando a igreja católica fica muito rígida, muito áspera, muito ditatorial, eu diria, que aí surge ali as inquisições, a igreja católica passa a fazer as cruzadas junto com alguns reis, né? Ela se torna tamanho o seu poder que eu acho que esse poder ela se volta contra ela própria. E aí a partir de 1500, a escolástica que tanto priorizou a igreja cristã, ela começa a cair em desgraça, eu diria, e surge aí o Renascimento, que aí começa a questionar a própria igreja católica, que é com o protestantismo, o renascentismo, a sua grande marca é questionar os dogmas e as doutrinas da igreja católica. Então ela tem um grande período aí de 1300, 1400 anos de crescimento, de domínio cultural e filosófico, e a partir de 1500, 1600, ela começa a ter a sua decadência no sentido político, filosófico, né, e teológico, surgindo assim o Renascimento, que é uma outra ideia onde o homem é o centro da ideia e não mais Deus, certo? Então espero que vocês tenham gostado, foi uma breve correção desse conteúdo. Filosofia é um conteúdo muito instigante de se fazer, de se pensar e de se discutir. É uma pena não poder discutir com vocês pessoalmente, mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse conteúdo. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.